Olha, para você que acompanha aqui o Jornal da Record News, que está em multiplataforma, nós temos chamado a atenção para você porque 2019 é um ano excepcional. Não porque mudou o ano só, mas porque você tem um novo governo diferente dos governos anteriores, pelo menos na sua gestão política e até mesmo na sua questão de ordem ideológica. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das relações de trabalho. Gentilmente conosco, o professor doutor José Pastore, sociólogo, professor da Universidade de São Paulo e especialista em relações de trabalho. Ele está gentilmente aqui conosco. Doutor Pastore, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito obrigado. Doutor Pastore, nós tivemos governos, até agora, onde soprava mais o vento da esquerda. Agora nós temos um governo que sopra mais para a direita, porque a população brasileira entendeu dessa forma. No que isso pode mudar as relações de trabalho, se é que vai mudar as relações de trabalho no Brasil? Eu acho que as relações do trabalho estão mudando não só por causa de ideologia, mas principalmente por causa de tecnologia. Hoje nós estamos vivendo um mundo sem intermediários, um mundo da conversa direta. O próprio presidente Bolsonaro ganhou a eleição conversando diretamente pelo seu telefone celular. Na França, há pouco tempo, houve uma passeata imensa, pavorosa nas ruas, toda ela monitorada pelo WhatsApp. Então eu tenho a impressão, Heródoto, que em poucos anos, não sou capaz de dizer quantos, mas em poucos anos, os empregados vão querer se comunicar diretamente com seus empregadores, sem intermediários sindicais, sem negociação coletiva, num acerto direto, não é? Aparentemente isso é difícil de fazer, porque cada um tem o seu pleito, não é? Mas quando você tem essa tecnologia disponível, cada um pode ir colocando o seu pleito e depois alguém faz uma certa consolidação, devolve para a mesma tecnologia e será uma grande revolução nas relações do trabalho, que serão tocadas em grande parte pelo contato direto. Bom, a nossa relação de trabalho, pelo menos eu acho que até agora, é aquela que nasceu ainda durante o governo do Vargas. A carteira de trabalho, o formato ainda é o formato lá da época do Vargas, de lá para cá. Com essa nova tecnologia, dessa nova formatação econômica e financeira do mundo, é possível também que essas relações de trabalho se modifiquem? Ah, sim. Elas vão se modificar bastante porque o modo de trabalhar está mudando. Hoje, o trabalho foi, de um lado, fragmentado, porque as tecnologias permitem você fazer um produto em vários países, várias partes. Do outro lado, ele foi concentrado porque você permite, com uma impressora 3D, fazer na própria fábrica aquilo que você comprava de um fornecedor lá da Europa. Então, essas mudanças alteraram muito o modo de trabalhar. O modo de trabalhar implica em mais conhecimento, mais diversidade, mais versatilidade, mais capacidade de adaptação. E tudo isso aqui dá um novo ambiente de trabalho que se reflete no relacionamento entre empregado e empregador. Posso entender que algumas profissões vão definhar e outras vão aparecer no seu lugar? Sem dúvida, algumas estão até morrendo, não é? Nós temos profissões que desapareceram. O linotipista, que é do nosso tempo... O pessoal talvez não sabe. Eles não sabem. Era quem escrevia o jornal, né? Escrevia o jornal, desapareceu. Várias profissões. Outras estão surgindo, não é? Todas essas ligadas à informática, à robotização, à inteligência artificial, todas essas profissões estão surgindo e vão continuar surgindo, né? E há um determinado campo em que elas nem morrem nem surgem, mas se transformam muito. Por exemplo, o médico. O médico que entra no centro cirúrgico hoje, ele faz coisas muito diferentes do que fazia há 10 anos atrás. A profissão se modificou, não é? Agora, há algumas que persistem, que continuam com as mesmas características, principalmente na área da empatia, na área da emoção, da arte, da dramaturgia. Ainda não dá para você fazer uma apresentação de Beethoven com um robô. Ainda é necessário ter músicos... Ser humano, que tenha sentimento ali. Isso. Agora, com isso a gente não corre o risco de também de ter menos oferta de postos de trabalho, de uma maneira geral na organização? Essa é uma pergunta de 10 milhões de dólares. 10, não de 1 milhão, não, de 10. 10 milhões de dólares. Ninguém sabe realmente o que vai acontecer. A gente sabe
que está havendo muita transformação, sabe que estão sendo geradas novas profissões, novas oportunidades de trabalho. Mas se alguém pergunta, o que está sendo gerado vai compensar aquilo que está sendo destruído? Realmente não se sabe. Há teorias para todos os gostos. Há algumas que dizem assim, não, a geração será muito superior à destruição, ao inverso. Há um estudo famoso até de 2 ingleses que dizem que em 10 anos, 47% das profissões nos Estados Unidos vão ser eliminadas. Há aqueles que estão no meio, que dizem, não é que bem que elimina, mas elas se transformarão, serão outras atividades. Isso impõe um desafio muito grande, principalmente para países como o Brasil, porque para acompanhar as mudanças tão rápidas, é preciso ter uma boa educação, uma boa qualificação, para poder realmente entender o que surge e se adaptar àquilo que surge. Professor Pastore, a impressão que você tem é que da Revolução Industrial para cá, mudanças sempre aconteceram. Mas a diferença seria que agora a velocidade é muito maior do que aquela do passado? Esse é um ponto importante, Heródoto. A velocidade é muito mais intensa, ela é estratosférica. Agora, uma outra mudança muito importante é que na Revolução Industrial você tinha uma inovação que era implantada no tear, e ela mudava o tear. Agora, as inovações tecnológicas, elas se desdobram em outras áreas que a gente nem sabe. Aquele que inventa não tem a menor ideia onde é que ela vai parar. Por exemplo, criou o WhatsApp, o SMS no telefone celular, que ele pensava que seria para comunicar 2 pessoas, mas veja quanta coisa hoje que o SMS controla. Então, essa facilidade de desdobramento e essa imprevisibilidade do desdobramento é uma diferença importante em relação à Revolução Industrial. Posso considerar a inteligência artificial também importante nesse aspecto? Haja vista que no passado, alguém ia lá, programava a máquina, ainda que fosse no computador. E hoje você tem uma máquina que programa outra máquina e eu não preciso de ninguém ali? Não tem dúvida, a inteligência artificial é uma das tecnologias mais avançadas de maior transformação. Ela está entrando até naquelas áreas onde pensávamos que estariam imunes. Já há tradutores que fazem tradução simultânea sem ser humano. Então é uma área, já fala-se em escrever um jornal com inteligência artificial sem jornalistas. Então as transformações são muito grandes. Fala-se numa escola sem professores. Eu julgava que a minha profissão ia durar muito tempo, estou vendo que ela está ameaçada também. De fato. Agora, fala-se também que as análises feitas pela inteligência artificial em cima de resultados de exame têm um índice muito maior de acerto do que um médico ou um advogado. É verdade. Isso aí está bem comprovado já. A precisão de diagnóstico na medicina é fantástica com inteligência artificial. A precisão de argumentos na defesa advocatícia também é fenomenal, porque o advogado ele parte com a inteligência artificial sabendo já todos os argumentos que podem ser vitoriosos e apenas escolhe e ordena aquilo que vai ser o mais interessante para ele fazer a defesa. É uma grande revolução. Muito grande. Então, pastor, salvo engano, os sindicatos nasceram ali no comecinho do século XIX, né? Começou com a ação de um cidadão chamado Ludd, não é isso? Sim. Na Inglaterra, daí o nome de iludido, e foi por aí afora. Os sindicatos ficaram muito fortes ao longo do século XIX, alguns se tornaram até revolucionários no século XX. E aí, os sindicatos também vão acabar? Eu penso que os sindicatos vão se transformar muito, muito mesmo. Eles já estão se transformando. Nós vemos, por exemplo, no mundo desenvolvido, a filiação sindical cai a cada dia. Mas os sindicatos estão procurando assumir novas atividades, principalmente na área da formação, da capacitação e da qualificação profissional. Essa é uma área importantíssima e que o sindicato tem uma grande contribuição a dar. Por exemplo, as escolas profissionais da Europa, elas são dirigidas por empresários e por trabalhadores, que são representantes sindicais que têm um bom conhecimento daquilo que os seus colegas precisam. Esse é um campo. Um outro campo também que eles estão dando muita contribuição é no controle do desemprego e administração da previdência social. Essas áreas elas são muito burocráticas, elas impõem em muitas complicações. Eles têm feito um esforço muito grande para simplificar
esse acesso ao seguro-desemprego e à aposentadoria e pensão. Agora, com essas mudanças que aconteceram mais recentemente, né? Especialmente o fim do chamado imposto sindical obrigatório, isso impactou só os sindicatos desempregados ou também vai impactar o sindicato patronal, chamado Sistema S? Não, tanto o sindicalismo patronal quanto o laboral, eles tiveram uma redução, em média, aí, de 70% a 80% da contribuição sindical que recebiam. E estão passando por um grande desafio. Vão ter que arranjar uma solução para isso. Eu acredito que, durante algum tempo, nós vamos ter sofrimento. Alguns sindicatos vão morrer. Outros vão ser obrigados a se fundir para poder sobreviver. Outros vão se aglutinar com federações maiores, confederações. Esse é o período de transição. E acho que, se eventualmente o Brasil entrar no campo da reforma sindical neste ano de 2019, é bem provável que dentro desse projeto da reforma sindical venha a ser pensada uma fórmula nova para o financiamento dos sindicatos, tanto laboral quanto patronal, que não seria compulsória. Seria obrigatória. Que não seria obrigatória, que seria negociada entre as partes, não só nos seus valores, quanto na periodicidade e forma de arrecadação. Mas isso depende muito da vontade do Congresso de realmente entrar nesse campo da reforma sindical, que é necessária. Me lembro de ter lido um livro do Rifkin, que provocou também uma grande celeuma, você deve lembrar, chamado O Fim do Emprego. Quando ele publicou esse livro, e ele dizia, estou falando que é o fim do emprego, mas não estou falando do fim do trabalho. Mais recentemente, o presidente Bolsonaro disse que a legislação trabalhista devia se aproximar da informalidade. Há relação entre uma coisa e outra? O que eu entendi do presidente Bolsonaro, Heródoto, posso estar errado, é que ele quer dizer que a legislação trabalhista precisa ser menos formal, menos rígida, menos engessada. Precisa ser mais informal. Eu interpretei assim, não se trata do mercado informal de trabalho, que esse aqui é muito precário, esse aqui é perverso para o trabalhador, né? Mas eu penso que ele visualiza nisso, né? Ele teve uma proposta durante a campanha que era a tal carteira de trabalho verde e amarela, que permitiria a empregado e empregador negociar os termos do seu contrato, independente da CLT, independente do acordo ou da convenção coletiva. Negociado acima do legislado, é isso? Em tudo, né? Tá, em tudo. Tá. Isso que a reforma trabalhista já abriu esse espaço para profissionais de nível universitário e que ganham mais de R$11.000. Pelo que eu entendo da proposta dele, ele gostaria de estender isso para todos os trabalhadores. Todos eles poderiam negociar diretamente com seus empregadores. O que tem seu lado positivo, tem seu lado negativo também. Eu acho que durante a discussão no Congresso Nacional, esses dois lados vão aparecer. Um outro ponto também que vem se discutindo já há algum tempo é que nossa produtividade não desenvolveu tanto quanto o país precisa. O que precisa para que essa produtividade volte a crescer no Brasil? Bem, produtividade depende de muitos fatores, Heródoto. Depende de educação, em primeiro lugar, e da qualificação do trabalhador. Mas depende de educação e qualificação do empresário também. Uma empresa bem administrada é mais produtiva. Depende da tecnologia que é usada. Depende de fatores externos à empresa, a infraestrutura, a burocracia, a tributação. Depende de muitos fatores. Agora, sem dúvida nenhuma, o mais crítico para nós atualmente é melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Não só o ensino formal, convencional, mas também o profissional. O ensino profissional hoje ele é tocado pelas escolas públicas, né, tanto federais quanto estaduais, e também pelo Sistema S. Mas elas não dão conta. É muito pouco ainda o que elas formam pela necessidade que o Brasil precisa. Aí sim podemos falar em melhorar a produtividade, que é essencial para a empresa crescer e para o país crescer. Sim. Professor, obrigado pela gentileza. Obrigado a você. Muito obrigado. Bom, gentilmente aqui conosco, professor José Pastore, sociólogo, professor da Universidade de São Paulo, especialista em relações de trabalho, fazendo parte aqui dessa nossa perspectiva do ano de 2019, com essas mudanças todas acontecendo no Brasil e até mesmo a troca de governo. Esperamos, obviamente, que com isso a gente tenha dado uma contribuição para que a gente possa pensar em cima daquilo que disse o professor Pastore.